idoso, mas eu tenho contato com ele há 20 anos desde a nossa experiência. Como foi dito, eu nasci em Juazeiro do Norte há 45 anos, mas só vivi 14 anos lá, fui estudar em Recife, aí fiz a faculdade na Universidade de Pernambuco, foi Educação Física, mas eu sempre trabalhei com recreação, inclusão e escola de crianças com câncer, no IMIP e no Hospital Oswaldo Cruz. Aí depois de 5 anos trabalhando nesses 2 hospitais, eu decidi deixar tudo e fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Aí eu fiquei lá, eu já estou há 23 anos morando fora daqui. Aí fui morar na Alemanha, depois voltei para a Espanha para fazer doutorado em Salamanca. E quando eu terminei o doutorado, que foi sobre inclusão escolar de crianças com câncer, no norte de Portugal, eu tinha só 27 anos, aí disse, eu não quero ir para a academia agora. Eu estudei antropologia médica no meu doutorado, para ressaltar isso, e esse foi a minha deixa para dizer, se tu é um antropólogo, tu tem que conhecer culturas, então eu decidi viajar pelo mundo. Então eu estive morando 3 meses na Índia, trabalhei em uma leproseria, que foi um dos meus maiores desafios, trabalhar com pessoas com hanseníase. Depois estive na Escócia, trabalhei com crianças autistas, vivia com eles, foi outra experiência magnífica. E também trabalhei com pessoas com AIDS na Espanha, com pessoas com deficiências auditivas na Alemanha, e por causa da oncologia eu tive também em Israel, enfim, é muita história, né? E assim, é tão bom contar aqui tipo, todas as histórias. Eu chego aqui, eu estou meio acuado, como diz o Matuto lá em Juazeiro, né? Porque eu nunca vi um lugar tão... Assim, isso aqui é uma coisa ponta no mundo, né? Um atendimento para crianças tão holístico, reiki. Assim, eu conheço um pouco do trabalho na Holanda que fazem isso, mas em outra parte do mundo eu vi uma coisa dessa. Então eu já estou meio positivamente meio que acuado. Eu não sei nem se vai. Depois eu vou precisar da ajuda de vocês para fazer minha apresentação também. Tá bom? Até porque, eu digo isso até porque eu tive recentemente na Bolívia, eu trabalho desde 2017 na Universidade de Munique, a Ludwig Maximilian Universität, e eu formo professores que trabalharão em escolas especiais, né? E eu sou responsável pela internacionalização da Faculdade de Educação, ou seja, eu trabalho muito com Guatemala, Tanzânia, Bolívia, e espero que poder mandar meus estudantes para vir aprender aqui também, futuramente. E por onde eu ando, falta muita literatura, né? Em fato, eu traduzo todas as minhas publicações ao espanhol e envio a Bolívia, a Guatemala, porque eles não têm literatura. Tanzânia, muito menos, né? No mês passado estive lá também, com 8 estudantes, fazendo uma formação com eles, é uma coisa lamentável. E faz a gente repensar, né? Você dá uma conferência sobre inclusão, aí um professor diz, eu tenho 150 alunos numa classe, o que é que eu faço, né? Mas bem, isso é outra história. Eu fiz agora preparei uma apresentação sobre o transtorno do espectro autista, desafios e possibilidades. Desde 2018, eu mudei minha perspectiva de ver o autismo, digamos assim. E eu estudo nos meus seminários com meus estudantes o autismo desde a perspectiva do autista. E eu vou fazer várias perguntas também para vocês e eu espero que depois a gente possa dialogar sobre isso. Eu não sei aqui a realidade brasileira, mas se tem muito livro, se está na apresentação que vou dar para vocês depois, eu já passei para a professora Sâmia, muito livros escritos por pessoas com autismo, né? E aí, toda aula com meus estudantes é porque uma coisa é o que nós, acadêmicos, escrevemos sobre eles, e uma coisa é o que eles dizem sobre eles, né? Então, eu fico me confrontando com tudo que a gente fala e o que eles escrevem. E eu não sei se no Brasil os autistas já estão escrevendo livros, e se não, seria muito bom dar voz para eles, né? Eu faço parte de vários grupos de investigação sobre autismo e é bem interessante perceber, Álvaro, que lá já existe a ideia de não investigue sobre mim, mas comigo, né?
E nas nossas rodas já existem pessoas com autismo que dizem neurodivergente, né? Já tem uma disputa grande por questão de nomenclatura. Esse é um deles, Tito. É tão poético o que eles escrevem. Né? Eu não vou ler, não. Vocês podem ler. É muito bom. Esse livro está em inglês. Eu não sei se tem tradução para o português, mas, como eu digo, a minha literatura, essa aqui é alemã. Esse é Tito Mazzola. Eu tenho um contato pessoal com ele por e-mail. Ele já é adulto. E quando você lê isso aqui, você vê, a gente costuma dizer que as pessoas com autismo não têm empatia. Né? Não sei se vocês têm essas... Mas lá, todo mundo diz, né, falta de empatia. Mas quando você lê uma sentença dessa, você diz, não, eles têm empatia. Eles sabem o quanto ele sofre pelo comportamento dele. Só que ele não tem outra forma de reacionar. O corpo dele não consegue reacionar de outra forma. Né? Mas numa frase como essa, num texto como esse, você vê que existe empatia com essas pessoas. É só dar a oportunidade que eles falam que eles podem se expressar. E bem, depois eu tenho toda a literatura que eu trabalho aqui com eles, e hoje eu não sei se... É uma apresentação que não se faz didaticamente, são 63 slides. Eu não vou falar sobre tudo, claro, mas eu deixei mais como impulso, porque depois tem toda a bibliografia, quem tiver interesse pode ver. Definição, os desafios da escolaridade, o apoio que a gente faz na Alemanha, talvez seja uma coisa interessante discutir com vocês, porque eu não sei até que ponto a Secretaria de Educação ou as escolas desses 2.000 alunos, até que ponto os professores desses alunos vêm aqui para aprender com vocês. Né? E quando eu digo aprender até a ter paciência, que é uma coisa que eu percebi na universidade ou na Alemanha, que tem muitos professores que não têm paciência com os alunos com TEA. Esse é um ponto fundamental para se lograr avanços quando se trabalha com pessoas com TEA. E seria muito, eu não sei, depois eu quero saber de vocês como é essa ponte entre escola, Secretaria de Educação e o que vocês fazem aqui. Uma coisa que a gente se orgulha muito por ter esse diagnóstico pedagógico de apoio e plano de apoio. Diagnóstico pedagógico, não clínico médico. E depois um pouco sobre cooperação. Isso é uma definição clássica do autismo, né? Transtorno complexo de neurodesenvolvimento, particularmente no processamento de informações e perceptíveis que afetam o desenvolvimento da interação social, comunicação e o comportamento de diferentes maneiras. Clássico, mas eu prefiro essa outra aqui, que diz: o autismo é uma maneira diferente de processar informações, uma maneira diferente de pensar, sentir e agir. A gente só tem que entender essa outra perspectiva. Eu comentei anteriormente que eu tenho um estudo sobre os benefícios da musicoterapia para... Musicoterapia não, como chama? Musicoterapia, né? Da musicoterapia para pessoas com TEA. Eu tenho uma aula sobre o desenvolvimento histórico do DSM, né, que é o manual ou a Bíblia da psiquiatria. E tem uma crítica muito grande dentro do DSM, que agora já está no número 5, que é como esse grupo de médicos da American Psychological Association, eles abriram o leque do espectro. Né? Então, é uma crítica que tem na literatura. A gente fala sobre autismo e a gente esquece de definir que grau de autismo é. Né? Então, você tem pessoas super inteligentes dentro de um espectro e tem pessoas, eu não vou passar o vídeo aqui, vocês podem ver, mas é até triste, né? Um pai que o sonho dele é abraçar um filho e não pode, né? Pela questão da agressividade, da severidade do autismo. Então, a gente tem um leque imenso e a gente faz um estudo sobre autismo sem dizer se essa criança ou jovem pode falar ou não, se é agressivo ou não. Né? E eu acho que é uma crítica que eu faço sempre quando eu falo sobre autismo, que seria muito bom se a gente pudesse classificar, rever sobre quem a gente está falando. Ou até mesmo, como era o DSM-4,
tirar os Asperger desse nome. Asperger se diz, né? Aqui, Asperger, como é que é? Asperger, né? Porque já a literatura que a gente tem nova, existe um orgulho dos Aspes, né? Eles têm uma possibilidade de se desenvolver, de desenhar, de arte, e eles estão se reivindicando como Aspes para serem reconhecidos e respeitados, e oxalá a gente um dia tire eles dentro desse espectro, que seria bem mais fácil para se trabalhar. Largo espectro, essa é uma palavra que eu sempre falo muito na Alemanha com meus estudantes, porque os estudantes que vão ser professores, eles sonham com uma classe homogênea, e isso é um conto, né? Não existe homogeneidade. Sobretudo aqui, isso aqui é o que eu estou vendo aqui, né? Isso aqui é multiprofissional. Cada um tem um talento, problemas com interação, problemas com a estrutura, problemas ou não com comunicação. E isso a gente tem que ver. Cada criança, que é uma frase que todo mundo fala também lá na Alemanha, não existe, cada autista é diferente. Mas cada ser humano é diferente, é uma impressão digital, né? Por isso que não se pode dizer, o autista, sim, qual? Né? Qual a característica dele? Qual o talento que ele tem? Porque cada um tem um talento. E é daí que a gente tem que começar nosso trabalho com essas pessoas. Eu não vou falar do diagnóstico, não, porque vocês sabem mais do que eu. Tem pais aqui, eu pensei que vinha pais, é por isso que eu estava falando aqui. Né? Isso é sobre outra coisa que eu não sei como vocês estudam aqui, mas que se está batendo muito agora nesse tema na Alemanha, é a questão da comorbidade, né? Gente, é um tema difícil, é um pacote completo, né? Porque eu conheço uma criança que passou 2 anos sem dormir. Eu até pensou, os médicos têm que estar, como é que uma pessoa pode passar 2 anos sem dormir? Né? Transtorno de atividade de atenção, transtorno de desenvolvimento, doenças neurológicas, a puberdade é outro tema muito interessante. E uma coisa que a gente vê muito na Alemanha, que existem padrões de comportamento autista que podem ser observados em hospitais psiquiátricos, abuso infantil, trauma, negligência. E uma coisa que me preocupa um pouco, quando eu cheguei, eu já estou há 4 semanas viajando por aqui, é como que as pessoas agora acham cool ser autista. Não sei se eu posso dizer isso, né? Mas eu estava numa festinha e meu amigo de infância, do colégio, de Juazeiro do Norte, né? Ele disse, poxa, André, tu trabalha com isso, olha, eu arrumo minhas gavetas direitinho com minhas camisas. Tu acha que eu sou autista? Não. Isso é organização, ou no máximo um tique que você tem de limpeza, de organização, mas não queira se enquadrar em uma coisa porque você vai inflar os números e as pessoas que precisam de tratamento não vão ter porque tu vai estar na frente. Né? Mas eu vou sair daqui do Brasil com essa preocupação, com esse boom de diagnóstico, que depois eu gostaria de saber de vocês um pouco sobre isso também. As pessoas autistas, a gente já sabe, percebem o mundo de forma diferente, né? Eles têm problemas no planejamento, restrições de flexibilidade, fraqueza na mentalização, presta atenção a detalhes que a gente não consegue prestar atenção, né? Que, em parênteses, lá na Dinamarca, já tem também em Munique e na Áustria, empresas de tecnologia que contratam essas pessoas, Asperger, que têm atenção nos detalhes para fazer trabalhos bem específicos. Né? Tem uma crítica que diz, eles só trabalham com os Asperger porque são inteligentes e têm essa possibilidade, e com os outros que não podem falar. Isso é um mercado, lamentavelmente é assim, mas pelo menos é uma atividade laboral de inserção social que eles têm. Eu vou falando rápido e depois a gente pode voltar em cada ponto quando vocês quiserem, tá bom? Vou falar da escolarização, que isso é, digamos, o meu tema que eu mais estudo, e ontem na conferência que a gente teve, tinha uma mãe, Keila, com um filho com paralisia cerebral, e eu acho que era isso que ela queria dizer, né?
Carreira e qualificações raramente são o que as pessoas com autismo querem. Eles precisam de reconhecimento, amizade ou simplesmente um sentimento de pertencimento. Isso não são só eles, não, eu também. É tão bom chegar e ser bem recebido. E tu também pensa assim, não é? E eles também. Não é tão difícil para alguém entender, sabe? E bem, outra coisa que eu sempre digo nas minhas conferências, se alguém não estiver de acordo, pode levantar a mão e discutir também, viu? Por favor. Fiquem à vontade. Desafios na prática docente e na vida escolar, que são um dos fatores para o sucesso na inclusão. São conhecimento específico de professores sobre diversos transtornos. Isso é um gap, uma lacuna que tem em todo o mundo. Esse diagnóstico do autismo está crescendo imensamente e os professores que estão na escola há 20, 30 anos, eles não acompanham esse desenvolvimento. Então, tu tem uma classe Alemanha, né? Munique, tu tem uma classe de 25, 28 alunos, aí vem o ministério e diz, não, agora coloca um com diabetes, um com autismo e outro com déficit de atenção. Eu digo, não quero. Aí é uma briga jurídica imensa, porque a gente ratificou tudo que foi protocolo, a Convenção de Salamanca dos direitos das pessoas com deficiência, mas a implementação, a gente está muito lento com isso, tá? Muito lento mesmo. Mais do que eu vi aqui no Brasil. Porque os professores se negam a receber essas crianças. E dizem, eu não estou preparada. Alemanha, viu? Ou seja, a gente precisa fortemente trabalhar com a formação de professores que estão já em serviço, isso, claro, na formação dos professores, não só em educação especial, mas em educação regular. Isso, por isso que eu me perguntei qual é o vínculo entre o IPREG e os professores virem passar um dia aqui e ver o que vocês fazem. Relação positiva entre a rede de amigos, estruturação das situações e a promoção de competências sociais. Isso pode ser trabalhado muito bem nas escolas. As peculiaridades, isso aqui já são coisas que a gente já sabe, estereótipos, tiques e compulsões, problemas perceptivos, pontos fracos em relação à orientação temporal e recomendações de ação e medidas de apoio. Uma coisa que eu nunca vi, quer dizer, eu vi pela primeira vez hoje aqui, essa atenção com a estética de uma sala para as crianças. Isso faz tanta diferença. Um ambiente bonito, limpo, uma sala de música como vocês têm. Quem que vai quebrar alguma coisa ali? Eu vou ter até cuidado de entrar naquela sala, sabe? E isso é algo fantástico que vocês fazem aqui. Essa atmosfera positiva. Rotinas estruturadas. Eu vi que aqui não tem pictogramas. Eu não sei se vocês trabalham com pictogramas. Eu vou mostrar aqui depois. Suporte e assistência individual. Eles precisam disso. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, não são os alunos com autismo que têm que se adaptar, são os professores que têm que se adaptar ao aluno com TEA. Essa é a realidade se a gente quiser avançar o trabalho com eles, né? E tem um grupo no Reino Unido chamado Autistic Girls Network, que sai sempre com frases bem potentes como essa, né? Quando a flor não floresce, você conserta o ambiente em que ela cresce, não a flor. Aqui são atividades que a gente fala para os professores, digamos, estarem aprendendo e realizarem dentro de sala de aula, que são círculos de amigos, né, que visa evitar a estigmatização. Quer dizer, durante um mês, essa pessoa que tem autismo fica com um círculo de 4 ou 5 amigos e eles conversam sobre o comportamento deles, sobre os medos, e aí eles vão ter um entendimento de por que aquela criança reaciona como reaciona. Eu traduzi isso aqui, eu nem sei o que é RPG, é jogos de rol em espanhol. Se entende? É um jogo, por exemplo, tu tem uma padaria e eu vou comprar pão contigo, né? Como? Em inglês é roleplay. Roleplay, thank you. Roleplay, exatamente. E
essas coisas que para a gente é tão simples, né? E comprar um pão, ou pedir uma tapioca na tapioqueria. Isso a gente pode trabalhar aqui no terreno. Isso é fundamental para eles. Né? Outra coisa que falta muito na Alemanha, em mundo que eu percebo nas escolas, praticar a gestão de crises. Sempre vai ter crises. Né? E o que a gente vai reacionar, como a gente vai reacionar diante de uma crise? Muitas vezes o comportamento é uma reação a algo que eles não conseguem expressar verbalmente. Né? Criança agressiva, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar desse tema? E eu vou passar aqui, eu vou falar mais adiante sobre isso, mas a linguagem deve ser de fácil compreensão e objetiva. Isso a gente tem que falar para os profissionais, professores que trabalham com eles. Esse se chama abordagem de baixa excitação, e são 12 comportamentos técnicos que a gente tem que ter quando existe uma crise, por exemplo. Gente, eu vou passar. Cadê Sânia, professora Sânia? Eu já passei para ela e para o Dr. Paulo essa apresentação, vocês vão ter tudo isso depois, e tem todas as referências também nas folhas ou no final, tá bom? Porque isso como chama de open access, né? Isso não tem direitos autorais, vocês podem imprimir, podem repassar, não tem nenhum problema. E dentro dessa abordagem de baixa excitação, eles falam como atuar no momento de crise, né? Como, por exemplo, manter distância, que eu falei da paciência, né? Esperar, sentar, coisas simples. Né? Mas a criança tem uma crise, eu grito, eu tenho medo, eu ameaço, a gente só piora a situação. E quem trabalha com eles sabem disso. Falar calmamente, não dominar, às vezes até sentar no solo, desviar a atenção deles. Isso são todas as estratégias que a gente pode ter para se trabalhar com essas crianças em momentos de crise. Algumas medidas de autismo sensível à estrutura e organização das aulas. Que é um local de trabalho, tudo organizado, tudo que ela precisa, tudo que é extra que ela não precisa, a gente tira da mesa. E fica aqui tudo organizadinho, bem estruturado, individualizado de aluno para aluno. Eu conheço uma menina, por exemplo, que isso me intriga tanto, professor. Não dê uma caneta vermelha para ela. Ela tem uma crise. Ela não pode ver nada vermelho, não vê, mas escrever com nada vermelho. Né? Um professor tem que saber isso, ou um terapeuta tem que saber isso. Por isso que é importante o trabalho próximo aos pais, que os pais sabem disso e os pais têm que repassar isso para os professores, a comunicação. Temporalizador, dá uma atividade para ela, diz assim, tem 15 minutos, ou tem uns reloginhos de areia, né? E isso dá segurança para a criança. Praticar rotinas, criança adora rotina. E aí onde está? Não é só criança com autismo, não. Todas. Né? Por isso que às vezes eu fico com a língua presa quando eu explico, porque rotina faz bem para o nosso cérebro, né? E para elas, mais ainda, né? Levantar, botar comida e água para o cachorro, aí depois tu põe um verdezinho assim, ó, tem um velcro aqui, e aqui tu clapa, né? Abre e fecha, depois fazer a cama. Quando a gente trabalha na escola com crianças com um grau elevado de autismo, a gente usava muito isso, mas com uma finish box, né? Tu escovava o dente, pegava tinha um velcro, tu tirava e botava no finish box, né? Aí depois ia para o próximo, né? Isso é a estrutura que a gente trabalha com eles lá. Com muita paciência. Como escovar os dentes. E é isso que a gente tem que perceber. São coisas simples, mas que para eles não são simples. Então tem aqui todo o procedimento. E aqui você vai finalizando, né? Indo para o próximo. Isso é sobre lições de casa. A sala também desempenha um papel importante. Como aqui, bem estruturado, desenhado.
áreas individuais para tópicos, focos específicos. É bom destacar áreas individuais com conceito de cores. Tem sempre uma recomendação que, no momento de crise, é bom ter uma sala para eles poderem descansar, com música, pouca luz. Mas isso está nos livros. Você vai nas escolas, são pouquíssimos que têm isso. Aí eu vou para uma cidade chamada Musoma, já na fronteira com o Quênia. Muito difícil de chegar lá. Eu fui agora com 10 alunos para lá em fevereiro. Aí a gente vai numa escola lá e a escola tem o que a gente não tem em Munique. E meus alunos ficam, porra! A gente tem muitas escolas especiais na Alemanha. Aí tu chega numa escola no interior da Tanzânia, tem escola regular e umas classes com pessoas com deficiência mental, tem classe, inclusão de crianças, síndrome de Down, problemas auditivos, aí fica todo mundo, nossa, e é por isso que eu adoro fazer cooperações internacionais, né? Porque a gente é muito orgulhoso na Alemanha, a gente pensa que faz tudo bem e tal, aí tu leva esses meus alunos que vão para Guatemala, Bolívia, então assim, nossa, eles fazem muito mais do que a gente, e aí onde está o tique, sabe? A questão da inclusão, a questão de atitude, não é só dinheiro é importante, claro, pelo amor de Deus, mas atitude é tão ou quanto importante quanto a questão do dinheiro. E eles veem isso quando eles saem da Alemanha e vão para esses países. Isso é outra coisa que eu também tento insistir, né? São crianças. Crianças e crianças, e não autistas. Isso é uma escola também que tem tudo organizadinho, com cores para eles. E aqui tudo detalhado quando chega na classe, né? Hoje é terça-feira, antes da escola, a primeira hora eles vão trabalhar isso, a segunda hora vão trabalhar isso, aqui tem a pausa, né? Que a pausa é outra coisa, não force a criança a ir para o recreio, né? Tem essas coisas. Quer ficar na sala? Dá um quebra-cabeça para ela, deixa ela bem, não force. E aqui é o que eu chamo o que eu falo de pictogramas para dar estrutura para elas, né? Visual. E até as pessoas com Asperger, eles adoram muitos. Participação oral, não forçar o aluno a fazer coisas que ele não pode fazer, né? Muitas vezes é difícil. E a compensação de desvantagem para alunos com autismo, que eu espero que isso seja feito aqui também, né? Que é proporcionar locais tranquilos, onde os alunos possam se retirar, fazer pausas individuais. O nível de dificuldade no exercício pode ser diminuído. E por causa dessa questão aqui, né? Muito estímulo, estresse, e aí vem um comportamento desafiante, né? E ainda me trava a língua, sabe? Porque como é fácil falar, mas quando tu tem uma classe com 30 alunos, em 30 graus, como é que eu vou estar atento a essas percepções, né, que um aluno está se estressando muito, né? E eu digo isso que me trava um pouco a língua, porque a gente na academia, a gente fica com nossos escritórios tudo, né, com calefação, climatizado, mas é por isso que eu gosto de ir nas escolas, para ver onde o sapato aperta mesmo, porque às vezes a gente fala muito bonito dentro da universidade, mas tu vai falar com os professores e a realidade é tão dura, é tão diferente, né? Paulo Freire falava sobre isso, né? Que o escritório dele é bonito de escrever, mas vai para a realidade, né? Eu acho que essa é a nossa função também enquanto academia, é justamente fazer essas pontes, né, que a gente fala, a realidade, e se aproximar dela. Alguns estressores básicos, né? Falta de estrutura, problemas na família, superestimulação, a puberdade, distúrbio de sono, solidão. Agora eu vou apresentar a vocês o diagnóstico pedagógico e plano de apoio, que eu não sei como se faz aqui, mas eu imagino que tem, pelo que eu conversei ontem, que são saberes no campo da pedagogia, como posso ajudá-los e as habilidades para poder atuar como professores em uma forma de pedagogia solidária. Primeiro, se ensina a professores de escolas histórias positivas de inclusão, de trabalho com essas crianças, porque Carl Jung escreveu uma vez dizendo que a psicologia sempre olha o lado negativo das pessoas, da situação. Eu digo, gente, está na hora da gente ver o lado positivo das coisas também, né? O que é que funciona?
Vamos estudar isso e como a gente pode replicar para outras situações, né? Eu acho que aqui vocês devem ter tanta coisa boa que poderia né, espalhar para o mundo. Eu adoro esse filme aqui. Alguém conhece esse filme aqui? Eu não sei como é em português, não. Em francês é Homens de Honor. Alguém conhece ele? Esse é um filme fantástico, francês, de 2019. Porque, por exemplo, Atípico, vocês conhecem? Sim. Né? Mas esse é uma crítica de uma mãe, que é uma colega minha da universidade, que disse: mais um filme que mostra, essa foi a expressão dela, mais um filme que mostra frases lindas de pessoas com Asperger. Mas ela tem uma filha que não fala, né? Está na puberdade, justamente essa mãe que passou 2 anos sem dormir, e com o marido e não dormir no hotel, um ou outro, assim. E a entrevista dela está numa dessas publicações aqui. Aí ela fica chateada, porque a gente fica endeusando os Asperger com esses tipos de séries, e a gente esquece o dia a dia de quem está com a pessoa com autismo severo. E esse filme aqui, ele traz as duas, ele mostra o espectro, né? Vai pegar um trem para trabalhar numa lavanderia, depois ele perde o trabalho por causa do comportamento dele. E é tão bom porque ele adora freio de emergência. Então, e ele é ator, ele tem autismo, é um autor conhecido lá na França. Autor não, ator. Né? E ele puxa o freio, aí para, é uma confusão. Aí eles vão ter que pegar ele na delegacia de polícia. Aí já tem aquele com autismo severo, porque aí tem a burocracia, que é uma coisa que impede muita coisa na Europa também. Da gente desenvolver nosso trabalho, né? Muita burocracia também. E esse filme fala muito bem sobre isso. Agora, para finalizar, esse livro é lindo, né? Foi justamente ela que eu falei, que hoje ela tem um canal de YouTube. Acredito que é hora de crianças e adultos com autismo encontrarem sua voz interior. É hora de as pessoas ao nosso redor aprenderem o que é autismo. É hora de todos nós começarmos a acreditar nas possibilidades. E bem, eu termino aqui e muito obrigado pela atenção de vocês.